isso. Não vai escapar ninguém sem que plante para colher. Esses 37 não é dinheiro, isso aqui é semente. E no poder sagrado do nome de Jesus, quem plantar vai colher. Se está com problema na justiça, vai vir a aposentadoria. Quem está com problema na justiça, vai vir a bênção para a sua mão. A porta que está fechada até você fazer a sua atitude, quando você fazer o seu sacrifício. Porque na minha opinião, R$37 para mim é sacrifício. E hoje para a vida de muita gente aqui é sacrifício. Para muita gente aqui hoje é impossível. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Levante a sua mão bem alta. Eu fiz uma oferta lá no Goiás um dia desses de R$620. Deus mandou falar esse valor lá, 620. Eu fiz. Aí teve um irmão que deu um cheque de R$620, sem fundo. E aí o cheque, a igreja ficou para pagar alguma coisa dela. Aí o pastor ligou para mim: pastor, como é que está? Está bem? Aí Deus me levou uma lembrança. E aí, como é que está a Constância? Ah, rapaz, está uma bênção, mas alguns cheques voltaram. Inclusive o irmão perdeu uma licitação da prefeitura, veio aqui chorar arrependido, trazer os 620 em dinheiro, porque deu o cheque sem fundo, o cheque voltou. E ele perdeu a licitação da prefeitura. O que é que Deus queria para ele naquele dia? Deus queria dar a licitação da prefeitura para ele, que durante 4 anos, ele ia ganhar mais de R$12.000 por mês. Porque passou um cheque sem fundo. Como é que é o homem, né? Não entende que com Deus é assim, é plantando que se colhe. Quem pode dizer amém? Então, por último, levante a sua mão diante do altar, com a autoridade profética que está sobre a minha vida. Faltam 37 dias para o final do ano de 2012. São 37 dias que a bênção vai perseguir você, que a porta da vida financeira ou qualquer outra área vai perseguir você até você entrar. E eu profetizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que você vai entrar e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Pode sentar, coloque a bênção sobre a sua vida financeira. Pode colocar a bênção sobre a vida sua financeira. E vai chover, vai chover. Alguém chamado Cássio? Cadê? Tem aqui. Cadê? Fique perto. Fica diante do altar. Cadê o óleo da unção? Fica aqui na frente dele. Passa na mão desse homem, pastor. Passe nas suas mãos. Passe na mão daquele homem que está filmando ali. Vai lá. Vai lá. Você conhece aquele homem que está filmando ali? Conhece ele? Como é que ele é para você? Vem aqui, filho. Filma. Não. Pode vir. Não se preocupe com ficar melhor, não. Vai ficar marcado na mente e no coração de vocês. Pega aí, vem aqui.
Existe um mistério aqui entre vocês três. Dá a mão aí, vocês três. Eu vou ministrar sobre a vida desses três agora. E principalmente sobre a família desse rapaz que atende pelo nome de Cássio. Eu vou ministrar, filho, olha aqui para mim, filho. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu vou ministrar sobre a sua família, porque demônio algum vai dominar, vai destruir. Porque eu estou olhando para você e eu estou vendo o diabo querendo colocar na vida das pessoas destruição de bebida, destruição por meio do álcool, destruição por meio do vício. E o meu Deus está dizendo: eu sou o Deus que cuido, porque eu estou vendo o nome Souza na minha frente agora. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Quem pode levantar a mão e dar glória a Jesus? O meu Deus está dizendo: eu estou cuidando da família Souza. O senhor conhece? O senhor conhece? Qual é a família dele? É a Souza? É a Souza? É a Souza? Levanta a mão. Isso. Levanta a mão. Fica bem? Levanta a mão. Olha aqui para mim. Você disse isso para mim alguma vez? Você conversou comigo alguma vez? Então, através de você, porque Deus te levantou no meio da sua família para trazer uma graça muito forte. Existem pessoas lá que já têm um temor a Deus grande no coração, mas existe uma manifestação de Deus maior para a vida deles. Ninguém vai cair, ninguém vai ser tapete do diabo, porque a glória de Deus se manifesta em nome. Segura. Quem pode levantar a mão para aplaudir? Segura a mão dele. A unção vem sobre a sua vida agora. E Deus diz ao meu coração que é um tempo de prosperidade para você viver. Porque você é um lutador, é um homem de inteligência, é um homem de habilidade nas mãos, é um homem de habilidade nos pés, mas é um tempo de prosperidade. Então te prepara para entrar naquilo que é teu, filho. Te prepara para possuir aquilo que é teu, e você não vai depender de ninguém para viver, porque Deus coloca prosperidade na sua mão. Recebe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode levantar a mão e aplaudir a Jesus? Aplauda Jesus bem forte. Diga bem forte: eu recebo. Diga mais forte: eu recebo. Eu recebo toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Olha para o seu irmão aí. Olha para ele. Pergunte assim: você já é crente? Se não for, eu quero a primeira pessoa hoje que sentiu muito a presença de Deus nessa reunião e hoje decide mudar de vida, hoje decide escrever uma nova história, hoje decide se entregar para Jesus, hoje decide escrever uma nova história para você reconciliar, entregar sua vida para Jesus. A primeira pessoa levanta a mão com muita graça, com muita vontade de vencer, com muita vontade de ser feliz, sem vergonha de nada e de ninguém. Bom, já teve que aprender isso, venha mesmo. Quem pode aplaudir a Jesus? Fique mesmo. Alguém do lado dela, alguém do lado dela, alguém fique, pastor. Eu quero a segunda pessoa, rapidinho, a segunda pessoa. Onde está a segunda pessoa que hoje vai entregar a vida para Jesus? Olha o irmão trazendo a oferta até agora, né? Foi pegar a oferta, não foi? Vem, você vai, pode colocar, coloca a oferta. Vai lá com ela. A oferta em nome de Jesus. A sua semente para o seu milagre. Já foi, amém. Já vai, devolva o que você pediu emprestado. Olha que fé, meu Deus. Ela vai devolver para o que pediu emprestado. Acreditou na hora da oferta. Eu profetizo bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero a segunda pessoa que vai entregar a vida para Jesus. Aonde está? A segunda pessoa. Pode levantar sua mão, pastor. Deus falou forte, como falou forte no coração dessa senhora. E eu quero hoje fazer essa decisão na minha vida. Levante a sua mão e venha tomar essa linda decisão da sua vida. Cadê você? Pode levantar. Eu sei que tem mais gente aqui. Tem
gente aqui, ó. Tá vendo? Pode aplaudir a Jesus. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sinto. Eu queria ir aí pegar você pela mão e dizer, ó, vem aqui, é você. Sua vida está assim, mas não é para ser desse jeito. Você tem que olhar para sua vida e decidir. Então eu quero a terceira pessoa. A terceira pessoa que decide viver uma nova história com Deus, sendo íntimo dele agora. Cadê a terceira pessoa? Pode levantar. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Pense do seu lado aí, irmão. Pergunte aí. Vê. Se quiser vir, venha com ela. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que é muito tímida, muito tímido. Então venha com ela, venha com ele. Pergunte para ela e pergunte para ele. É uma noite especial para você. Aonde está? Pode levantar e vir aqui agora. No altar de Deus. Fazer essa manifestação. Pode vir, vem. Não resiste não. Não resiste não. Pode vir. Já tem mais uma vida aí. Pode aplaudir Jesus bem forte. Que bênção! Isso. Eu quero a quarta vida aqui. A quarta pessoa que Deus vai decidir. Eu vou encerrar agora. A quarta pessoa que a gente ainda vai hoje para Belém. Amanhã tem trabalho lá em Belém. Eu quero a quarta pessoa que é. Eu quero a quarta pessoa que é. Deus te trouxe. Foi. Que bênção. Deus vai abençoar. Cariana. Venha, pode decidir por Jesus agora. Pode entregar a vida para Jesus agora. Pode entregar a vida para Jesus agora. Tem mais alguém? Fica de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Eu vou orar por você. Essa foi a mais linda decisão que vocês tomaram. Eu falo isso olhando nos olhos de vocês. Para vocês verem a verdade que sai da minha vida. Vocês decidiram mudar. E a melhor forma de mudar é com Deus. Eu não estou dizendo para ser crente porque eu sou contra a religião. Eu não prego religião. Religião, os muçulmanos se matam. Por religião eles destruíram as Torres Gêmeas. Por religião o mundo está brigando. Diz que a terceira guerra mundial vai ser pela religião. Eu não prego religião, eu prego Jesus. Aquele que pode transformar a nossa vida. Levante a mão de vocês, por favor. Todo mundo diga, Senhor Jesus, esta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Escreve o teu nome no livro da vida para mudar a minha história a partir de hoje, em nome de Jesus. Receba um abraço agora aí desses irmãos e você pode aplaudir a Jesus de novo. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós já vamos estar orando para o trabalho dessa noite. Eu quero pedir quando a nossos jovens para poder pregar o nome. Irmãos, nós temos aqui uma lista de nome de amigos que está conosco nessa noite.